mais um vídeo de estudo sobre a obra O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E estamos estudando o item Ensinamentos, lá da parte de religiões. Estamos aqui com o Wagner, que vai nos ajudar com as respostas. Tudo bem, Wagner? Olá, Elisângela, como está você? Tudo bem? Tudo. Que Deus nos abençoe, desejo de paz e luz aos nossos irmãos e que os bons espíritos possam nos inspirar a todos, não é verdade? Isso aí, hoje a gente vai falar da pergunta 307 e seguintes. E a pergunta 307 nos diz assim: por que disse Jesus que o escândalo é necessário, mas que ai daquele por quem o escândalo vier? É uma frase maravilhosa, um sublime ensinamento de Jesus e de muito fácil entendimento. Esse, na verdade, ele é de muito fácil entendimento, ele é bem objetivo. Nós vivemos um planeta de provas e expiações. Um planeta de provas e expiações tem como uma de suas características principais uma ascendência do mal ainda sobre o bem. Então tem muita gente, nós ainda promovemos muitas ações menos felizes, digamos assim. As pessoas ou nós, quando promovemos essas ações menos felizes, a maneira como nós temos de ressarcir a vida e de buscar o conhecimento, o enobrecimento do caráter, digamos assim, é passando pela aprovação novamente. E como é que eu passo pela aprovação novamente? Infelizmente eu vou ter que conviver ou partilhar uma parte da vida com alguém que vai me colocar em testemunho. Então, se eu não venci uma aprovação, se eu não venci uma dificuldade agora, se alguém me colocou em testemunho ou eu entrei em testemunho e não superei aquela aprovação, eu vou ter que passar novamente. O processo de passar novamente vai estar ligado ou conectado com outras pessoas. Então, o escândalo é necessário. Para quê? Porque nós ainda vamos precisar destas provações e testemunhos. Ai daqueles por quem vê um escândalo, porque ele está plantando hoje o que vai colher amanhã novamente, não é? Aí fica uma pergunta direta e imediata, né, mas então o processo não acaba? Acaba. Nós vamos minimizando os nossos erros, minimizando gradativamente as reincidências e com isso as coisas vão se normalizando, se Deus quiser. É isso mesmo. Bom, vamos entrar um pouquinho agora nos ensinamentos aí que estão em João Batista, e aí vamos continuar estudando esse item. A pergunta 308, ela nos diz assim: as palavras de João: a luz brilhou nas trevas e as trevas não a compreenderam. Tiveram aplicação somente quando da exemplificação aí do Cristo há 2000 anos atrás, ou essa aplicação ela é extensiva aos dias atuais, à nossa era? A luz brilhou nas trevas e as trevas não compreenderam, não aceitaram a luz. Nós hoje temos um mundo bem complexo, né? A quantidade de fome, de guerra, a quantidade de falta de caráter que está ainda disseminada no planeta é uma questão bastante saliente. Imaginemos isso há 2000 anos atrás. Nós progredimos em 2000 anos. Então, em 2000 anos o sistema era bem mais complexo do que é hoje. E veio a luz, Jesus. Dentro desse cenário, vem Jesus para ensinar um povo extremamente complexo. Então, é uma luz fantástica, maravilhosa, que vem no meio de uma sombra, um período muito complexo. Mas, nós temos que pensar assim: o Evangelho de Jesus não foi escrito para aquele povo somente. Os atos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, não se restringem àquela data. O processo de Jesus como educador, ele alcança milênios e milênios incontáveis para nós. Então, hoje ainda, as luzes continuam visitando as trevas. Isso nós vamos dizer a nível de mundo físico, quando muitos e muitos bons espíritos aqui existem, disseminados no meio de tantas dificuldades. Nós vamos dizer hoje, no mundo espiritual, quanto tantos trabalhadores da espiritualidade visitam as regiões umbralinas, as trevas, para ajudar aqueles que estão ali. Nós vamos avaliar dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, existem luminares lá dentro, mas nós às vezes não os enxergamos, não é? Então as luzes continuam ininterruptamente visitando as trevas. Às vezes nossos olhos é que estão obliterados ainda.
não é? Certo. E ainda mais vindo de João, né? Que era um discípulo visionário, não é assim? Exatamente, evolucionista, né? A mensagem, a ideia de João é para um futuro inabordável, inalcançável para nós. Certo. Pergunta então, para a gente fechar esse vídeo, que é a 309, que diz assim: em que sentido devemos interpretar a sentença de João Batista? E aí é a citação, tá, Wagner? É uma citação aí longa, né? A quem pertence a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, com quem ele está e ouve, muito se regozija por ouvir a voz do esposo. Pois este gozo eu agora experimento. É preciso que ele cresça e que eu diminua. Então essa citação aí de João Batista, qual que é o sentido dela? Emmanuel fala para nós, ele explica para nós, né, é uma citação diferente. Pouquíssimos de nós já tivemos a oportunidade de ler isso, ou de descrever, ou de tentar raciocinar sobre o fato, não é? E aí nós vamos sim buscar a ajuda de quem é mestre e senhor, nesse caso o Emmanuel, né? E ele diz para nós a simbologia, dizendo que o esposo é a imagem de Jesus, não é? A humanidade como a simbologia da esposa. Então a humanidade está sob governo, sobre a tutela do esposo, que é Jesus. E aquele amigo do esposo que escuta o esposo e que compartilha com ele é o próprio João Batista, não é? E que se regozija com os ensinamentos, com os valores que o esposo passa, não é? Que vem antes para preparar. Exatamente, exatamente, né? Aquele que vem para aplainar os horizontes, para trazer as referências primeiro para a humanidade, para que depois venha Jesus. É o conhecido na doutrina espírita, né? Nós o chamamos carinhosamente de o precursor. Por isso que ele termina assim: é preciso que ele cresça e que eu diminua. E aí ele complementa com outras frases, né? Vem depois de mim aquele que eu não sou digno de amarrar as alpacas, não é? São ensinamentos super valorosos, são conhecimentos sublimes que João traz para nós. E esta conotação da humanidade como a esposa, sendo gerida e sustentada pelo esposo Jesus, e ele como amigo do esposo, sendo um coordenador, um precursor de todos esses valores, todos esses conhecimentos. São ideias de Emmanuel, não é verdade? Isso mesmo. Muito obrigada, viu, Wagner? Nós é que agradecemos imensamente a oportunidade. Desejo de paz e luz para todos nós. Nós agradecemos a você que esteve conosco e convidamos a estar conosco no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!